Superman vai começar oficialmente o novo DCU do James Gunn, trazendo não só o filho de Krypton, mas também outros personagens que com certeza serão mais explorados em seus respectivos núcleos mais pra frente, como, por exemplo, o caso da Tropa dos Lanternas Verdes, onde teremos seu primeiro integrante mostrado aqui, que é o Guy Gardner. Mas quem raios é esse tal de Guy Gardner? O que tem a ver esse cara com cabelo de tigelinha? Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, quando anunciaram esse novo DCU que o James Gunn estava trabalhando, logo com o Superman, né, sendo o primeiro filme, roteirizado por ele ali também, né, uma coisa que pra mim, não sei vocês, mas pra mim eu fiquei com o pé atrás foi o fato que além desse Superman, né, no filme desse Superman ali, já ia apresentar vários outros super-heróis também, né, tipo, colocar um monte de personagem logo no começo do DCU, tipo, pra mim, eu fiquei com o pé atrás, achando que já ia atropelar muita coisa ali também, né, mas assim, ao passar dos trailers, dos teasers, dos materiais de divulgação que a gente foi tendo ali também, dá um pouco mais de segurança. Eu confio no James Gunn porque ele é um cara que sabe escrever, né, um cara que sabe dirigir também, então eu confio que ele tá fazendo boas escolhas ali também, que esses personagens não vão roubar tanta cena do Superman. Acho que é uma forma de apresentar esse novo universo que ele tá criando, mas sem ficar refazendo várias histórias de origem, como a gente já conhece. Pô, o Superman não vai ser uma história de origem aí desse filme, né? A gente já conhece, já viu 1001 vezes em várias mídias diferentes, não precisa contar a história certinha de origem, porque todo mundo já sabe, né? Então acho que a mesma coisa está sendo feita justamente com esses novos personagens que estão sendo apresentados, e vai ter um vídeo maratonando aqui também, né, naquele quadro do Quem É, onde eu explico vários personagens sendo apresentados na cultura pop ali também, em filmes, em séries, em animações. Eu já fiz uma playlist falando de vários personagens de Marvel, DC, mitologia, até personagem histórico, que eu vou deixar separado aqui para vocês conferirem. E o primeiro personagem que vai ser apresentado aqui, né, desse grupo de heróis que vai ser apresentado no filme do Superman, que vai ganhar vídeo aqui, é o Guy Gardner. Todo mundo já conhece esse núcleo dos Lanternas Verdes e tal, mas o Guy Gardner em específico é desconhecido para a maioria, e a gente vai conhecer um pouquinho desse cara que é um daqueles personagens que muita gente ama odiar e odeia amar, né? Mas não esqueça, claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora conhecer o Guy Gardner. Todo mundo já conhece a história do Lanterna Verde, principalmente essa versão mais moderna que a gente tem, né? Uma tropa que é praticamente uma espécie de polícia galáctica ali também. Tem os Guardiões que criaram a tropa, né? Que são aqueles seres super velhos, baixinhos, cabeçudos e azuis ali também, né? Tipo uma versão miniatura do Megamente. Então, tipo assim, eles criaram a tropa, sempre vários alienígenas, e o primeiro Lanterna Verde humano foi o Hal Jordan, por conta de um alienígena que caiu aqui, morreu, e o anel passou pro Hal Jordan, porque é a pessoa mais digna ali também, né? E assim, o Hal Jordan, como eu falei, é o primeiro, é o mais icônico, é o mais popular. Depois dele teria o John Stewart, que ficou popular principalmente por conta das animações da DC ali, principalmente aqui no Brasil. Acho que a maioria conhece bem melhor até o John Stewart por conta dos desenhos da Liga da Justiça, né? Mas o Guy Gardner também foi um dos principais personagens humanos, um dos primeiros personagens humanos a fazerem parte da tropa. Inclusive, ele era a segunda opção depois do Hal Jordan, quando o anel do Abin-Sur saiu do corpo dele, né? Tipo, ele só foi pro Hal Jordan porque ele estava mais perto. Mas o Guy Gardner era a segunda opção, né? Porque realmente ele teria alguma coisa de força de vontade ali, que para quem não sabe é justamente assim que a pessoa é escolhida, né? Para ser membro da tropa dos Lanternas Verdes tem que ser a partir da força de vontade, né? E o Guy Gardner tinha muita força de vontade, o que pode atrapalhar muitas vezes a sua personalidade ali. É um daqueles personagens clássicos, uma daquelas pessoas icônicas ali também, né? Que tipo, vem de uma família desestruturada por conta de um pai alcoólatra e abusivo, que tem um filho favorito, que no caso é o irmão do Guy ali também, que virou policial, e no meio disso, na tentativa de sempre poder se provar pro pai dele ali, conquistar esse amor, ele acaba envolvendo no mundo do crime, acaba se fazendo escolhas erradas, mas acaba indo pro caminho certo graças à ajuda do irmão também, né? Que ele se compadeceu ali com o seu irmão também, né? Mas assim, é um daqueles casos que a gente pode dizer, assim, de uma forma muito resumida, é que por conta de daddy issues que ele tem ali, né? Ele acaba preferindo ser um babaca com todo mundo ao invés de ir à procura de terapia, né? É praticamente a forma mais resumida de se dizer assim, para resumir a personalidade dele, né? Mas apesar de ter sim muito forte indício daddy issues, existem outras coisas que também favoreceram a essa personalidade meio arrogante, cretina e cafajeste que ele tem. Como, por exemplo, o fato de ele passar um tempo isolado ali dentro da Zona Fantasma, que é uma espécie de prisão interdimensional, onde o Zod já ficou preso, alguns outros kryptonianos malignos também já ficaram presos ali também. E é um tipo de lugar que você não consegue entrar e sair
como a mesma pessoa, né? Você acaba mudando e muitas vezes para pior quando você sai dali, né? Sem contar uma vez em que ele ficou em coma, inclusive, né? Que foi aquele período em que ele realmente ficou engavetado ali pela DC durante muito tempo. Foi só depois da crise nas Infinitas Terras, depois de vários causos ali que teve também com os Lanternas Verdes, que o Guy Gardner conseguiu se tornar membro da tropa dos Lanternas Verdes, mas depois de tudo isso, com Daddy Issues, com Zona Fantasma e com o Coma, isso causou nele alguns problemas mentais também, mentais não, né, alguns problemas psicológicos, problemas cerebrais ali também, né, que realmente meio que colaboraram com essa personalidade muito forte dele ali. E quando eu digo personalidade forte, é realmente o significado da palavra de ser um babaca com todo mundo a maior parte do tempo, né? Do tipo que gosta de puxar briga, gosta de provocar ali também, né? Tipo, o cara já cobrou briga com o Superman, tanto o da DC mesmo, o Superman canônico da DC, quanto também as outras variantes, a qual ele já conseguiu vencer, mas eu já vou falar disso em outra, mais pra frente no vídeo também, né? Até cobrar a briga com o Batman, ele cobrou, né? Tipo, ele chamou pro X1, tirou o anel ali também pra sair no mano a mano, pra não ter vantagem nenhuma ali também, achando que realmente podia ganhar do Morcegão. E sabe o que aconteceu? Levou uma bifa bem no meio da cara, e isso meio que fez com que ele se colocasse no lugar, né? Tipo, então meio que sempre cobrando briga dos outros, quando ele leva uma na cara, ele aprende a respeitar um pouco mais a pessoa, né? Sabe aquela ideia de, tipo, tem gente que só aprende apanhando? O Guy Gardner seria um melhor exemplo disso, né? Tipo, depois que levou aquela bifa na cara pelo Batman ali também, ele aprendeu a se colocar um pouco mais, ainda troca algumas farpas com o Morcegão ali, mas sem ficar ultrapassando limites, né? Mas como outras pessoas, enfim, ele já cobrou briga com praticamente todo o universo DC, inclusive. Sem contar que ele também já cometeu alguns erros ali, erros até um tanto grotescos, só para poder provar que ele consegue sim ser um bom Lanterna Verde. Como, por exemplo, o momento que ele deixou de ser um Lanterna, né? Ele perdeu o seu anel ali também. Então ele fez uma aliança com o Lobo, que é um grande caçador de recompensas, um mercenário ali do universo da DC, né? E ele se juntou com o Lobo para poder invadir um planeta ali também, onde o Sinestro estava preso, né, um dos grandes vilões dos Lanternas ali, e roubar o anel dele da tropa dos Lanternas Amarelos, né, e ainda enganou o Lobo dizendo que quem podia ficar com o anel era ele, né, mas no final o Guy acabou enganando, né, como eu falei, pegou o anel, deu uma surra no Lobo e passou um bom tempo sendo um Lanterna Amarelo ali também, né, tipo, ele assumiu esse anel e até causou alguns problemas para a Liga da Justiça, mas com o tempo ele se redimiu, né, ele voltou a ser digno de usar um anel das tropas dos Lanternas Verdes ali também, né, e assim, o cara tem altos e baixos nessas histórias aí. Mas apesar de ser um cara bem problemático, ele também sabe ter seu juízo em alguns momentos e sabe ser útil também em várias missões sem causar vários problemas para todo mundo que está do lado dele também, né? Como, por exemplo, quando ele chegou a se infiltrar na tropa dos Lanternas Vermelhos para poder acabar com um grupo ali também. Inclusive, ele já liderou a tropa dos Lanternas Vermelhos por um breve momento ali, mas é claro, como esse poder da raiva, né, é muito corruptível, né, tanto até quanto dos Lanternas Amarelos, né, ele conseguiu se redimir, inclusive se redimir, entre aspas, porque ele conseguiu voltar a fazer parte da tropa dos Lanternas Verdes, então ele conseguiu fazer essa missão de se infiltrar nos Lanternas Vermelhos, e inclusive no arco do Injustice foi um dos poucos Lanternas ali também, né, que estava do lado do bem, né, estava indo contra aquela tirania do Superman também, que realmente estava meio que sentado, o cara estava sendo mais sensato do que o Superman naquele momento, olha o nível de desespero que estava aquela situação ali do Injustice, né? Infelizmente ele acabou morrendo no meio dessa história também, o Hal Jordan acabou matando ele, principalmente depois que assumiu o Anel Amarelo, mas isso é uma história completamente alternativa, mas só para mostrar mais ou menos que o Guy Gardner, ele consegue sim ser um cara juizado, ser um cara sensato quando ele quer. Por ser um Lanterna Verde, muita gente já sabe mais ou menos como funcionam os poderes dele ali também, né? Tipo, assim como outros Lanternas, ele consegue com aquele anel ter uma força e resistência mais aprimorada, consegue voar, respirar no vácuo do espaço, chegar a velocidades quase que intergalácticas ali também, para fazer essas viagens galácticas também, junto com os membros da tropa. E, é claro, os construtos de luz ali que ele cria, né, que é praticamente luz sólida, que ele cria também, né, usando o anel, né, então ele pode construir praticamente qualquer coisa. Só que tem esse poder dos anéis do Lanterna Verde, vai muito mais além do que isso. Isso aí é o básico que as pessoas conhecem, né? O anel das tropas dos Lanternas Verdes conseguem abrir portais, por exemplo, então não precisa fazer essa viagem desgastante de um lado para o outro no universo, consegue até criar vida em algumas situações, né? E até alterar a radiação. Por isso que os Lanternas Verdes conseguem sim lidar com o Superman, né? Justamente pelo fato de que, por conta deles alterarem a radiação do anel, eles podem criar kryptonita ali justamente para enfraquecer o Superman e outros kryptonianos também, né? Então a única vantagem ali que o Superman teria contra a Lanterna Verde é que muitas vezes
a força de vontade dele pode superar a do Lanterna em questão, né? Como já aconteceu, por exemplo, entre o Superman e o Guy Gardner, né? Eles já se enfrentaram ali também, né? O Superman aguentou uma rajada de energia muito forte, mas como a força de vontade dele chega a ser superior, ele acabou até roubando um anel do Guy Gardner, né? Ele acabou devolvendo, porque ele não quer fazer parte dessa tropa ali também, né? Ele é um símbolo próprio, ao invés de fazer parte de uma tropa, né? Mas realmente tem essa questão, né? Mas o Guy Gardner já conseguiu superar outras variantes do Superman, como, por exemplo, uma versão alternativa ali, também, se eu não me engano, acho que foi da Terra 3, do Sindicato do Crime. Não, acho que foi da Terra X, né? Tipo, que o nazismo ganhou a Segunda Guerra. Acho que foi mais ou menos aí, se eu não estiver enganado, né? Ele conseguiu superar esse Lanterna Verde, né? E como eu falei, também consegue usar, conseguiu superar o Superman, no caso, usar justamente para sobreviver ali também, né? Teve um momento da história em que o Guy Gardner perde metade do corpo, ele é dividido ao meio ali também, e ele usa justamente o seu anel para criar pernas sobressalentes ali, pernas humanas, uma cauda de serpente ali também, justamente para se locomover. Obviamente, se ele acabar dormindo, ele se desconcentra e perde aquela parte ali de baixo, né? E acaba morrendo, né? Então o que ele faz? Ele também usa o anel justamente para mexer com a química do cérebro, para garantir que ele fique acordado o tempo todo e nunca durma, né? Então, tipo, é um nível, para ser um Lanterna Verde, você precisa ter um nível de criatividade incrível ali também, para ser um dos melhores da tropa também. E o Guy Gardner, com certeza, é um dos melhores exemplos disso. Apesar do Guy ele ser desconhecido pelo grande público ali também, que não chega a acompanhar os quadrinhos, ele tem sim momentos bem importantes, como por exemplo o fato que ele já fez parte da Liga da Justiça da América, porque sim, teve um momento em que a Liga da Justiça principal se desfez e começou a ter vários núcleos diferentes em várias partes do mundo aí também. Então teve sim a Liga da Justiça da América, onde teve bem integrantes ali, como por exemplo o Batman, o Caçador de Marte, o Besouro Azul, o Senhor Destino, e é claro, o próprio Guy Gardner ele também, ele fez parte dessa equipe, que foi inclusive nesse momento que ele levou uma bifa na cara do Batman ali também, né? Ele até chegou a fazer parte de algumas produções fora dos quadrinhos, como por exemplo na animação da Lanterna Verde que passava na Cartoon Network. Inclusive eu conheci o Guy Gardner ali justamente num episódio dessa série do Lanterna Verde, e eu peguei bronca desse cara do jeito tão arrogante, babaca que ele era ali também, né? Tipo, no mesmo episódio que ele foi apresentado, o Hal ele tinha terminado com a namorada dele e o Guy Gardner já tava se dispondo ali pra se apresentar e convidar a moça pra sair. Olha o nível de babaquice que o cara tem. Pasmem, o personagem já ganhou sim uma adaptação em live action num filme completamente esquecido da Liga da Justiça da América, lançado lá em 97. O filme não é esquecido porque as pessoas não lembram, não fazem questão de guardar com carinho, né? Esse filme é esquecível porque a DC faz o possível para convencer as pessoas de que esse filme nunca existiu, de tão ruim que ele foi, né? Foi um filme, um longa-metragem, acho que lançado diretamente para TV, se não estiver enganado, né? Que foi feito para ser o piloto de uma série que eles estavam produzindo, que nunca teve a luz do dia ali também, de tão ruim que foi essa produção, né? Mas enfim, tem a Liga ali dos Heróis, né? A Liga da Justiça da América, feito por alguns heróis ali também, e tinha o Lanterna Verde, que era justamente o Guy Gardner, sendo interpretado pelo Matthew Sittle, acho que é assim que pronuncia o nome dele ali também, né? E que assim, o personagem ele é bem diferente dos quadrinhos, ele não é tão arrogante, tão babaca, como é também, ele, inclusive é um cara mais intelectual, ele é um cientista inclusive nessa história, né? Enfim, é um personagem que acabou ficando completamente esquecido numa obra completamente esquecível, né? Só que agora a gente vai ter uma adaptação ligeiramente mais fiel ao personagem também como ele é nos quadrinhos, agora no filme do Superman, sendo interpretado pelo ator Nathan Fillion, que acho que assim, é o casamento perfeito, né? Acho que o James Gunn é a pessoa certa para escrever esse personagem. Eu acho que o Nathan Fillion é o melhor ator possível para interpretá-lo. Talvez eu pudesse escolher um ator um pouco mais jovem, pode ser, né? Mas acho que em questão de personalidade, em questão de atuação, é perfeito. O Nathan Fillion, eu acho que ele consegue fazer muito bem esse tipo de personagem bonachão e canastrão, que consegue conciliar perfeito com o personagem do Guy Gardner ali também. Então tá prometendo alguma coisa ali também. O ator vai interpretar esse personagem depois na série do Pacificador, na segunda temporada, como a gente viu no trailer ali. Provavelmente apenas uma participação especial para mostrar que a série do Pacificador também faz parte desse novo DCU do James Gunn. E tá prometendo também uma série dos Lanternas Verdes também, né? Que vai ser protagonizado pelo Hal Jordan e Jon Stewart, mas quem sabe o Guy Gardner também não faça uma pontinha ao longo dessa série também, né? Mas aí vai saber quando vai estrear, né? Acho que ainda tá em fase de pré-produção a série, né? Mas enfim, né? O personagem está chegando aí, vai ser a apresentação desse núcleo dos Lanternas Verdes nesse novo DCU, né? Que vamos torcer para que realmente seja bem trabalhado, algo que nunca deu muito certo fora dos quadrinhos, né? Nas animações ainda vai, mas por exemplo no live action nunca deu muito crédito, no antigo DCU não teve participação nenhuma, aí teve aquele filme com Ryan Reynolds que foi ruim também, né? Então vamos torcer para que dessa vez os Lanternas Verdes sejam bem representados
e que o Guy Gardner consiga conquistar o público, porque querendo ou não, ele consegue ser sim um personagem carismático, muito arrogante, como eu falei, é um daqueles personagens que as pessoas amam odiar e odeiam amar ali também, né? Então vamos ver como vai sair. Eu acho que o casamento perfeito de roteiro, direção e ator encaixou perfeitamente no personagem. Agora vamos ver a participação dele no filme e no futuro do DCU também. E isso é tudo que podia se falar de mais importante e relevante sobre o Lanterna Verde Guy Gardner. E você já conhecia esse personagem ou ele é completamente novo pra você, que você tá conhecendo a partir agora desse novo filme do Superman que tá pra sair também, né? Deixa aí nos comentários se você curte esse personagem, se você odeia ele também, se você faz parte do grupo que ama odiar, se você faz parte do grupo que odeia amar ele, né? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã do Guy Gardner ou dos Lanternas Verdes em geral, ou da DC, ou fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falhou!